Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando o ministério do Espírito Santo. Vamos estar vendo a respeito de um tema tão importante assim. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa, ele não é um poder apenas, ele não é o poder. Na realidade, ele é uma pessoa poderosa, tá? Ele é Deus. Ele é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade. E nós vemos alguns textos na Bíblia, como Romanos 8, versículo 27, que ele pensa. Nós vemos em Romanos 15, 30, que ele sente. Nós vemos em 1 Coríntios 12, versículo 11, que ele determina, ele dá ordens para a igreja, dá ordem para os servos do Senhor. Nós vemos que ele ama, ele sente ciúmes. Ali no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 5, fala a respeito que o Espírito Santo sente ciúmes. Quer dizer, é um zelo, é um cuidado muito grande que ele tem pela igreja do Senhor. Em Efésios 4:30, fala que ele pode se entristecer, em não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, se ele se entristece, sente, pensa, determina, ama, sente ciúmes, isso revela, poderíamos citar muitos outros textos que falam como ele é uma pessoa, tá? É uma pessoa. E ele é Deus vivo e eterno. Ele estava presente ali no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz lá que quando no princípio Deus criou todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairava, dá a entender, a linguagem é como se fosse uma ave que está chocando seus ovos. Então o Espírito Santo estava sobre a face das águas, como se a terra fosse um globo e ele estivesse chocando a terra, formando ali tudo que Deus queria criar no planeta. Assim ele estava fazendo, formando todas as coisas ali. O Espírito Santo estava em atividade, agindo poderosamente ali. Nós vemos que o segundo ponto aqui, na vida de Jesus, começamos já a falar da concepção de Maria quando ela ficou grávida. Em Mateus 1, versículo 18 e 20, fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Nós temos um texto auxiliar aí também que fala a respeito dessa concepção, que é Lucas 1, versículo 35. Ali também fala que ela foi milagrosamente concebida pelo Espírito Santo. Nós vemos que também no batismo de Jesus, ali em Lucas 3, versículo 22, o Espírito Santo estava presente ali, e diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse texto mostra que o Espírito Santo estava ali autenticando, assim como o Pai Celestial estava emitindo a sua voz de concordância com o Filho, o Espírito Santo veio também e pousou sobre Jesus. Naquele momento que pousou sobre ele, Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, conforme a gente vê ali em Lucas 4, versículo 1. Depois o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Nós vemos isso ali em Lucas 4, versículo 1, que depois que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e ele foi conduzido, levado pelo Espírito Santo ao deserto. Fala isso a palavra do Senhor. Ele estava em Jesus também quando Jesus fazia milagres. Os milagres que Jesus fazia, ele mesmo diz que era pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Deus que estava nele. Então,
ele fala isso em Mateus capítulo 12, versículo 28. Ele fala isso: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então ele expulsava demônios como? Pelo Espírito de Deus. Ele fala. Nós vemos Lucas 4, versículo 18 também, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus, quando leu essa passagem, ele disse isso: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados do coração. Então as curas, os milagres que Jesus fazia, ele mesmo diz que era porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Então, na vida de Jesus, tudo ele foi fazendo dependendo do Espírito Santo. O Espírito Santo ia guiando, ia revelando, ia mostrando, ia dando poder para ele. E assim Jesus teve grande sucesso na vida terrena dele por causa da presença do Espírito Santo nele. Tá? Assim, todo crente também depende do Espírito Santo, ele precisa do Espírito Santo. Nós vemos agora aqui o terceiro item, que o Espírito Santo é agente da salvação no homem. Quem é que executa a salvação no homem é o Espírito Santo. Então ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8 diz, Jesus diz: se eu não for, o Consolador não virá. Consolador aqui está como Paráclito, aquele que veio para estar ao lado. Mas quando eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não tem salvação, não tem como alguém ser salvo se não for convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Algumas pessoas dizem: fulano não é convertido, ele é só convencido. Tomara que fosse convencido realmente, porque uma pessoa convencida é a pessoa que vai se tornar convertida. E realmente o primeiro passo é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Também o Espírito Santo nos faz entender a verdade acerca de Jesus. João 14, versículo 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Jesus tem dito. O Espírito Santo trabalha tanto na questão do ensino como na questão da memória. Ele nos mostra, nos revela, nos faz entender a palavra de Deus, e também depois, quando nós precisamos desse entendimento, nós pegamos lá na memória. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha, também nos faz lembrar, ele nos ajuda nas lembranças da palavra de Deus. Meus queridos, aqui também nós temos um detalhe: tem muitos crentes que não se interessam por ler a palavra de Deus, por querer aprender, e acabam vivendo uma vida muito superficial. Essa superficialidade, ela se deve à falta de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com a palavra de Deus. Nós vemos um outro texto aqui também. O Espírito Santo, ele realiza o novo nascimento. Ali em João 3, do versículo 3 em diante, está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe, Jesus falando com Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse texto, nós vemos aí o Espírito Santo como um vento que guia. Assim como o vento, você não sabe, ele é livre, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai.
Assim é o mover, o agir do Espírito Santo na vida do crente também. É invisível, mas pode ser sentido. O vento nós não vemos, mas nós sentimos o vento e podemos tentar detectar a direção dele. Assim também é o Espírito Santo na vida de todos aqueles que buscam a presença do Senhor. Nós vemos também que o Espírito Santo nos faz membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 13, está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então é o Espírito Santo que leva as pessoas a uma comunhão com o Pai Celestial e também nos faz parte do corpo de Cristo. E um crente, uma pessoa quando se converte, ela é inserida no corpo de Cristo, na igreja espiritual, através do Espírito Santo. É ele que faz esse processo do novo nascimento e colocando essa pessoa, insere ela no corpo de Cristo. Tá? Então, não existem barreiras. Esse negócio de um veio de um lugar, é mais rico do que o outro, ou questão de diferenças de cor de pele, de raça, de nacionalidades, de outras coisas, nada disso vale dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja todas as barreiras são derrubadas. Está sendo dito por Paulo aqui que todas as pessoas, quer sejam servas, quer sejam livres, elas fazem parte e bebem de um mesmo Espírito, estão inseridas no mesmo corpo de Cristo. Uma outra situação é que nós recebemos um mesmo Espírito, então nós bebemos de um mesmo Espírito. Romanos 8:9 fala a respeito disso. E ele nos revela as verdades celestiais, porque essas verdades celestiais precisam ser reveladas a cada um de nós, e quem faz esse processo é o Espírito Santo. Nós vemos isso em 1 Coríntios 2, do versículo 10 ao versículo 13. Nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pois bem, o Espírito Santo abre o entendimento para que a gente receba verdades celestiais. Quero que você perceba que o homem ele vai entender as coisas humanas aqui da terra. Simplesmente é até ali onde chega o seu entendimento. Agora, o Espírito Santo, quando habita em nós, ele nos faz entender, nosso coração é aberto, nossos olhos são abertos para entender as verdades, as realidades, os princípios celestiais. E é aí que isso se torna muito interessante, porque nós não apenas aprendemos aqui na mente, mas isso desce para o coração, acaba impregnando em nossa vida e a gente acaba fazendo, isso acaba fazendo parte da nossa vida. Está inserido em nós essas revelações de Deus, e Deus vai mostrando e comparando as coisas espirituais com as espirituais, uma coisa espiritual com outra coisa espiritual, diz a palavra do Senhor. Vejamos agora o quarto ponto aqui, que o Espírito Santo é o agente da santificação na igreja. É ele que santifica o cristão, tá? A santificação, ela quer dizer que é purificação e separação para Deus. Santificação não quer dizer perfeição. Algumas pessoas podem pensar, nós não somos santos. Por quê? Porque nós erramos, nós pecamos. Na realidade não é isso. A santidade, ela não está diretamente ligada à perfeição, mas em um alvo de perfeição. Nós devemos ter esse alvo. O simples fato de nós termos sido consagrados para Deus, isso é santificação, é separação do mundo, é purificação. Agora, a purificação é um processo,
Então algumas pessoas dizem, eu não sou santo porque eu peco, mas a santificação é um processo pelo qual o Espírito Santo está desenvolvendo o fruto do Espírito em nossa vida. E o fruto do Espírito, um fruto não nasce pronto. Tem uma florzinha lá na árvore e de repente já, pum, ele aparece igual pipoca, quando estoura já aparece um fruto pronto. Não, ele começa a crescer bem pequenininho e vai se desenvolvendo, tá? Então, a santificação está acontecendo na sua vida, na minha vida, e a gente só não pode atrapalhar o Espírito Santo de agir. Então, vejamos como o Espírito Santo trabalha. 1 Coríntios 6, versículo 19, a palavra nos diz que Deus nos deu o seu Espírito Santo com essa finalidade de nos santificar. Ele é o Consolador, é o Paráclito que trabalha em nossas vidas. E o Paráclito, ele alegra, ele exorta, ele consola, ele guia, ele orienta e ele ajuda. João 14, versículo 16, Jesus está dizendo assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A presença do Espírito Santo é permanente na vida do crente, é para sempre. Não é assim, eu pequei, o Espírito Santo sai de mim, aí eu pedi perdão, ele volta. Não, é um processo, o Espírito Santo está habitando em mim. A gente só tem que tomar todo cuidado para não entristecer o Espírito Santo enquanto ele está trabalhando em nossas vidas, para interromper o processo, para não atrapalhar o processo do Espírito Santo. Nós devemos ser cooperadores com ele. Depois nós vemos que o Espírito Santo é quem nos livra, nos liberta da escravidão do pecado. Muitas pessoas não conseguem se livrar do pecado porque ela tenta com o esforço dela só e não depende do Espírito Santo. A pessoa precisa se esforçar para se libertar do pecado e deixar que o Espírito Santo trabalhe através dela. Então, a palavra do Senhor diz assim em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós temos duas naturezas, uma natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão, e o fato de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, isso não quer dizer que essa natureza deixa de existir. Quando a Bíblia diz que nós devemos morrer para as coisas do mundo, nos ensina nesse aspecto, é uma morte, mas no sentido de mortificação. Mortificação é uma crucificação, prender na cruz o velho eu para que ele não saia dali, mas ele continua tentando, se esperneando, e é aí que entra a segunda natureza que nós herdamos de Cristo, de Jesus Cristo, que é a natureza vinda pelo Espírito Santo. E essas duas naturezas brigam o tempo inteiro, lutam uma contra a outra. E nós alimentamos ou a natureza da carne, ou a gente alimenta a natureza do Espírito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu sou alguém que fico vendo pornografia, isso vai fazer o quê? Que eu alimente a carne. Quando eu alimento a carne, minha área espiritual, minha vida espiritual vai ficar mais fraca. Então, nessa luta um contra o outro, a carne vai vencer. Porque isso é um lixo que eu trago para dentro da minha vida e a carne fica forte porque ela se alimenta desse lixo. Quando eu oro e busco a presença de Deus, eu jejuo, eu me consagro, eu leio a palavra de Deus, medito nela, eu estou fortalecendo a minha vida espiritual. E aí então, a hora que for ter a briga da carne contra o espírito vai vencer. Porque para quem eu dou comida, para quem eu alimento, é que vai ser mais forte na hora da briga. E assim nós devemos fazer com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que nós nos alimentemos das coisas da carne. Se você quiser depois dar uma olhada lá nos primeiros versículos de Romanos capítulo 8, lá fala quem se inclina para as coisas da carne vai herdar morte. Quem se inclina para as coisas do Espírito vai herdar vida e paz. Tá? Então a santificação ela faz parte desse processo do fruto do Espírito Santo que ele está desenvolvendo em nós. Diz assim também a palavra do Senhor em Romanos 8,16, que nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus.
ele garante, ele está falando ao nosso coração, testificando, testemunhando, né, falando das verdades, que eu tenho uma nova identidade em Cristo. Ele intercede por mim também, ele intercede por nós e nos ajuda a orar, porque a gente não sabe orar certo. Então, se você tem tido dificuldade na oração, peça para que o Espírito Santo te ajude na sua oração, para que você seja mais eficiente na oração. Muitas coisas que a gente fala em oração, o Espírito Santo corrige elas até chegar no trono da graça, que meio que interpretando, reinterpretando e dizendo, olha, o que ele está precisando de fato não é isso que ele está falando, é outra coisa, é isso. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Isso indica que a gente ora erradamente, e aí como convém é o processo que o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida. Também fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26 e 27, fala, esse gemido inexprimível é um gemido de dor, é um gemido que não tem como descrever isso. Imagine uma pessoa que está sofrendo muito e geme dentro dela com muita dor. Por quê? Porque ele está nos levando a um processo de santificação. O Espírito Santo sofre muito quando nós pecamos e quando nós vamos nos distanciando de Deus. Ele sofre, ele se entristece quando nós não damos o devido valor que ele tem na nossa vida, não damos o devido valor para Jesus Cristo, quando nós não damos o devido valor para uma vida de oração e busca na palavra de Deus. Tá? Então é importante deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. O Espírito Santo vai produzindo fruto. Esse fruto é o caráter de Cristo, mas no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, chama ali de fruto do Espírito. Esse fruto estava presente em Jesus. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, a pessoa que é perseverante, longânimo, benignidade, são as atitudes que alguém tem dentro do seu coração, lá no íntimo dela, benigno. E bondoso. Bondoso são as atitudes externas que alguém tem. Então ele não só é benigno por dentro, mas ele é bondoso por fora, ao agir também. Fé, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, ele age, esse negócio de crente bipolar, irmãos, é a ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está tendo acesso, porque a Bíblia fala que a pessoa que é trabalhada pelo Espírito Santo, ele produz nela o quê? Mansidão e domínio próprio. Ela não sai fazendo as coisas tudo atropelada, mas o Espírito Santo vai trabalhando a questão de ter uma pessoa que seja centrada, que seja mansa, que seja alguém que pense antes de falar, pense antes de fazer as coisas, não seja precipitado, tá? Independente do temperamento que a pessoa tem. O Espírito Santo glorifica Jesus. João capítulo 16, versículo 14, Jesus disse assim, ele me glorificará, quem? O Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse texto é muito interessante, porque ele me glorificará, por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando o Espírito Santo, ele aonde Jesus parou ali no seu ministério, quando ele subiu ao céu, o Espírito Santo foi derramado e ele continua a partir dali. Hoje o Espírito Santo é que age no meio da igreja, e quando ele age no meio da igreja, ele age para glorificar Jesus. Quando ele está dando continuidade no processo, ele está glorificando Jesus. E e o Espírito Santo quer que nós aprendamos a glorificar Jesus. O Espírito Santo também comunica o amor de Deus. Romanos 5, versículo 5, diz assim, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele já derramou o amor de Deus em nós. Então tem muitos crentes que falam assim, o fulano não tem amor, a igreja tal não tem amor, nessa igreja não tem amor. Não é que não tem amor. O amor precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido.
Assim como uma atividade física também, que uma pessoa começa a fazer e ela tem dificuldade no começo, depois ela vai melhorando, assim também é o amor. O amor precisa ser treinado em nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo já derramou em nossos corações o amor de Deus. Nós já temos o que precisamos, só temos que trabalhar com isso. O Espírito Santo comunica o amor de Deus e também esse amor, nós vemos ele presente em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, com mais 2 ingredientes também. Está escrito assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e moderação. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Esse fortaleza é o mesmo que coragem. Um espírito de coragem, de amor e moderação. Então, a coragem está numa ponta e o amor está na outra, e no meio está a moderação. Então, o Espírito Santo age fortalecendo o crente, ensinando o crente a amar e ao mesmo tempo ser uma pessoa equilibrada também. O Espírito Santo, também quero mostrar para vocês aqui, o quinto item, que o ministério do Espírito Santo está presente na igreja, ele trabalha com a igreja nesse ministério, e é assim, ele foi prometido desde o Antigo Testamento, ali no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, e diz assim a palavra: e há de ser depois daqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esse texto está falando de uma geração profética. Antes, um profeta no Antigo Testamento era visitado pelo Espírito Santo, e após ele falar ou receber a palavra de Deus e anunciar, o Espírito Santo não tinha que necessariamente ficar naquela pessoa. Muitas vezes podia até ficar bastante tempo, mas o que Joel 2:28 está dizendo que a presença do Espírito Santo não seria mais escassa em um profeta aqui, em uma outra pessoa lá, mas eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne não quer dizer sobre todas as pessoas, mas sobre todos os tipos de pessoas. Aqui está falando que independente da raça, independente da cor, independente da condição social, é nesse sentido que ele está dizendo sobre toda a carne. Seria uma geração profética, filhos e filhas profetizando, jovens profetizando, tendo visões de Deus, velhos, pessoas velhas que muitas vezes falam assim: mas como eu posso ser útil na obra de Deus? Elas terão sonhos de Deus, Deus renova a vida espiritual delas também. E até sobre os servos e servas, que eram tipos de escravos naquela época, derramarei do meu espírito. Até sobre as pessoas mais simples da sociedade, derramarei do meu espírito naqueles dias. Esse revestimento de poder foi concretizado ali no livro de Atos, no capítulo 2, quando fala que o Espírito Santo foi derramado. Em Atos 1:8 fala sobre a promessa de Jesus, que nós receberíamos poder do Espírito Santo ao descer sobre nós. Ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 2, versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Isso o que é? É o batismo. É o batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, a palavra batismo quer dizer submersão, a pessoa ser submersa, afundada, tá? Coberta em profundidade ali pelo Espírito Santo. Então aqueles irmãos foram batizados no Espírito Santo. E uma das evidências ali do batismo foi falar em outras línguas e também profetizar. Nós vemos que isso aconteceu em Atos 2, versículo 4, também em Atos 10, versículo 45 e 46, conta uma outra história também. Também a palavra do Senhor fala em Atos 19, versículo 6,
também que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas e profetizaram. O Espírito Santo também atua na igreja, na área de maravilhas e milagres. Quem opera, assim como operava em Jesus, também ele opera na igreja maravilhas e milagres. É pelo poder do Espírito Santo que nós podemos realizar milagres na casa de Deus, no meio do povo de Deus. O Espírito Santo, ele também dá dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao versículo 11, nós não vamos ler aqui, mas fala ali a respeito dos dons que o Espírito Santo dá à igreja. Os dons, o que são? São ferramentas de trabalho, de manutenção na casa de Deus. Então eles têm um grande proveito e devem ser buscados. O batismo no Espírito Santo deve ser buscado. Todo crente tem o direito, através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, de ser batizado no Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele gera poder para pregar o Evangelho. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus proibiu os discípulos de saírem pregando o Evangelho se não fossem cheios do Espírito Santo. E aí então, depois disso, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O derramar do Espírito Santo é necessário para toda a obra missionária, evangelística que a igreja vai realizar, precisa fazer através do mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, em Atos 13, versículo 2 e 4, fala que é ele quem nos guia na missão, em missões de evangelismo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha, disse o Espírito Santo falou, provavelmente numa palavra de profecia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A primeira grande obra missionária do apóstolo Paulo e Barnabé está descrita aqui. Meus queridos, como é que um líder levanta pessoas na igreja? Muitas vezes ele levanta a pessoa porque ela é legal, às vezes levanta porque ela é dizimista, levanta porque ela dá uma boa oferta, levanta porque é parente de alguém, é privilegiado daqui ou dali. Mas não é isso que deve acontecer. Como é que pessoas são levantadas para cargos ministeriais, para funções ministeriais na igreja? Através do apontamento do Espírito Santo. É ele que deve dirigir, apontar, mostrar para a liderança da igreja quem ele quer que seja levantado ali. Então isso se faz através de jejum e oração, como nós vimos aqui, que os irmãos estavam jejuando e orando quando o Espírito Santo então apontou Barnabé e Saulo para essa obra. E assim ele continua fazendo até hoje. Muitas vezes pessoas erradas são levantadas, por quê? Porque elas não são pessoas cheias da presença de Deus, ou pode ser até que sejam cheias da presença de Deus, mas não era aquelas pessoas que o Espírito Santo tinha para determinado trabalho. Então, sempre com a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele insere as pessoas no corpo de Cristo e nos faz participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 4, é dito ali que nós somos participantes da natureza divina. Por que somos participantes? Porque Deus está presente dentro de nós e nós estamos inseridos no reino de Deus, participando das intenções de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Ele faz e demonstra o seu poder e operação. Ele habita no templo, corpo de Cristo. Na realidade, cada cristão faz parte do templo e o Espírito Santo habita em cada cristão. Mas quando nós falamos de templo do Espírito Santo, no sentido coletivo, cada pessoa é como se fosse uma parte desse templo que vai sendo montada e o Espírito Santo habita nesse templo geral, nesse templo grandão, tá? Universal. O Espírito Santo nos leva a uma vida de adoração. Jesus fala em João 4, versículo 23 e 24, ele diz assim: mas a hora vem e agora é
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, de forma espiritual e em verdade, uma verdade profunda. E diz assim também, porque o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, diz a palavra do Senhor. A adoração, ela é um processo espiritual. Todo homem no planeta inteiro, independente de onde, ele tem nele uma tendência de adorar alguma coisa. Por quê? Porque no íntimo, no mais íntimo, ele entende que ele é alguém que foi criado por Deus, então ele sente uma necessidade de adorar. Só que sem o Espírito Santo as adorações são desviadas, são tortas. Elas miram coisas erradas, miram idolatria, miram demônios, miram a terra, a natureza e outras coisas. E há pessoas que adoram de tudo, tá? Na Índia existem milhões de deuses. Então são muitos deuses, há mais deuses do que habitantes na Índia, de tantos deuses que tem lá. Por quê? Porque é um povo escravizado pela mentira, escravizado pelo diabo, pelo engano. Porque o Espírito Santo, ele revela a verdadeira fonte de adoração, onde é que nós devemos e como fazemos para adorar de verdade uma adoração que agrade o Pai Celestial. O Espírito Santo também traz uma palavra profética no meio da igreja. A igreja deve ouvir o que o Espírito Santo está falando. Atos 13, versículo 2 e versículo 4, Apocalipse 2, versículo 7, quando fala quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. O Espírito Santo também nos alerta contra falsos profetas. Ali em 1 Timóteo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e esses últimos tempos é o tempo que a gente está vivendo hoje, muitos se apostatarão da fé, ou se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, aí há doutrinas de demônios. Então, falsos líderes, falsos profetas têm se levantado e têm enganado muita gente, muitas igrejas, e o Espírito Santo estava alertando Paulo, olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé porque deram ouvidos a esses falsos líderes e a doutrinas de demônios. O Espírito Santo, ele quer proteger a igreja, guiar e livrar de todas essas mentiras aí. Nós vemos também algo muito importante na ação do Espírito Santo, que é o último ponto aqui, que foi o Espírito Santo quem inspirou a palavra. É ele quem inspira a palavra que foi escrita pelos profetas. E nessa inspiração está escrito assim em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi que inspirou esses homens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para escrever a Bíblia, para escrever a palavra de Deus. Então eram pessoas falhas, eram pessoas diferentes, eram pessoas que talvez muita parte do que ela escreveu ela não tinha conhecimento para isso, foi inspirado para ela pelo Espírito Santo, e aí elas acabaram escrevendo as profecias a respeito da vinda de Jesus e profecias até do final dos tempos, que estão descritas ali no Antigo Testamento. E depois vieram os apóstolos também e os escritores do Novo Testamento e escreveram também inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero fazer um resumo de tudo que nós falamos aqui, dizendo: a igreja não tem como viver sem o Espírito Santo. O ministério dele, meus queridos, é o que faz o sucesso da igreja. A igreja precisa avançar nessa terra, cumprindo a vontade de Deus, sendo cheia do Espírito Santo. É ele que guia, orienta, que nos fortalece, é ele que cuida da igreja, cuida do ministério, cuida da liderança, é ele que nos dá os alvos corretos para que a gente não se engane. E é o Espírito Santo que está falando com a igreja, e nós devemos dar ouvidos, pedir a orientação, pedir que ele nos mostre, que ele nos guie. E cada crente deve aprender a ouvir a voz do Espírito Santo.
Muitas vezes o Espírito Santo está falando na palavra que é pregada na igreja. Ali ele dá coordenação, ele dá direção para a igreja quando o pregador é cheio do Espírito Santo. Mas se o pregador não for cheio do Espírito Santo, a igreja muitas vezes pode receber uma palavra contaminada, problemática, e ela tomar uma direção errada, por falta de direcionamento. Mas é importante que cada crente busque a presença do Senhor, tá bom? Reserve tempo para isso. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês.